E aí, gente, bom dia, como é que você está? Meu nome é Bruno, seguindo aqui mais um vídeo do canal Barretos Cars. Hoje vamos falar sobre essa Volkswagen Amarok na versão Trendline 4x4. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo. E lembrando, essa unidade está aqui na Bavep Chevrolet, nosso parceiro aí do canal. Começando a mostrar essa Amarok Trendline para vocês, começar aqui pela dianteira do carro, falar do seu farol. E como você está vendo aí, no farol principal já é de parábola dupla. Então, ponto positivo aqui na minha opinião, tanto no farol baixo como no farol alto, ele tem mais força e mais direção, então ponto positivo nisso aqui. E tem também o farol de neblina aqui para auxiliar. Então, na minha opinião, o farol aqui da Amarok está sim muito bom, ponto positivo. E um ponto negativo aqui na Amarok, gente, infelizmente não tem como não falar, fica aqui debaixo do capô e é sim o motor 2.0 turbo diesel que a Volkswagen colocou aqui nesse modelo. E o principal motivo de colocar esse motor aqui com ponto negativo é sim sua durabilidade. Esse aqui é o tradicional 2.0 turbo diesel das Amarok, com duas turbinas, né? Então, infelizmente, é o modelo sim que dá mais problema. Tem algumas Amaroks com uma turbina, que foge bastante aí dos problemas, porém, esse aqui é o tradicional, né? Então, infelizmente, tem sim um histórico ruim no Brasil, então fica esse ponto negativo aí. Porém, você tem que analisar bem. Essa aqui é uma unidade com quase 100 mil quilômetros rodados, é a unidade biturbo, né? E até o momento está perfeito, não mexeram nesse motor. Então, fica esse detalhe para você analisar caso a caso, porque no histórico sim é realmente um problema aí, porém caso a caso você pode encontrar sim uma unidade que não teve problemas. E falando da parte boa desse motor, é sim um motor econômico aí dentro da cidade, com ar ligado você faz aí fácil entre 8 e 9 km por litro, mesmo sendo automático, então um ponto positivo aí. E também na potência, é um carro aí que não falta potência, tem sim um bom desempenho. Pena que tem esse histórico ruim na parte do motor, então fica esse detalhe aí para vocês analisarem. Falar agora alguns pontos aqui da lateral da Amarok, como você vê aí, ó, as rodas foram modificadas, colocaram aqui roda aro 20, bem bonito ficou, né? Como a caminhonete é grande, então roda grande fica legal. Essa aqui está na medida 265/50 no aro 20, então ponto positivo. Na beleza aí ficou 100%, eu curti. Porém, no uso, perdeu sim um pouco do conforto. Não é muito, mas perdeu um pouquinho do conforto sim, fica só esse detalhe aí para vocês. E vindo aqui para a roda traseira, infelizmente é um defeito de quase todas as caminhonetes médias no Brasil. Como você vê, o freio traseiro é a tambor, não é freio a disco aqui atrás. Então fica esse ponto negativo aí na parte da segurança e também na estética, né? O freio a disco fica mais bonito que atrás também. Então fica esse ponto negativo mais uma vez numa caminhonete no Brasil, turbo diesel, não tem freio bom aqui atrás. E continuando aqui na parte de trás da Amarok, como você está vendo, ó, ele tem sim o Santo Antônio e para mim é o Santo Antônio mais bonito que tem, é o tipo mais bonito, né? Quando é aquele Santo Antônio todo encapado, meio querendo esticar aqui a cabine dupla, eu não curto muito. Quando são barras de ferro assim, nesse estilo aqui cromado, eu gosto sim, ficou muito bonito. E esse aqui parece que é original, então ponto positivo aqui também. E um ponto que eu não gostei aqui da Amarok Trendline, né? Mais uma versão dela que infelizmente tem esse problema. Como você vê, ó, é uma chave canivete simples, que poderia vir num Gol aí. Só tem o tranca e destranca. Não tem nenhuma abertura aqui do porta-mala, no caso da caçamba, né? Ou um aviso sonoro, não tem nada, só o tranca e destranca. Então, para uma Amarok, o preço que ela é vendida no Brasil é sim um ponto negativo na minha opinião. E outro ponto negativo, gente, agora aqui na traseira da Amarok, como você está vendo, infelizmente ela não tem sensor de ré e também não tem câmera de ré. Logo acima ali da placa, ó, não tem nada. Infelizmente, então fica esse ponto negativo. Sei que a versão Trendline é mais de entrada, mas merecia sim pelo menos um auxílio, ou a câmera ou o sensor, que é a minha preferência. Então fica esse ponto negativo aí nessa Amarok. E falando agora aqui da caçamba da Amarok, como você está vendo, ó, tem sim a proteção plástica aqui. Então ponto positivo nisso aí. Essa aqui é uma unidade que foi usada para trabalho, como você vê aí tem alguns arranhados de tijolo, de terra, então uma caminhonete que realmente foi utilizada aí para o que ela foi concebida, então ponto positivo nessa proteção. Tem também a capota marítima, como você vê, ó, eu não consigo ver se é original ou se é paralela, mas tá aqui inteira, então se rodou 100 mil quilômetros vai rodar mais 100, então ponto positivo nessa durabilidade aí. E falando agora aqui do tamanho da caçamba, como você vê, ó, tem sim um bom tamanho de altura, largura e profundidade também. Então ponto positivo aí no tamanho. Como eu digo, caminhonete média no Brasil, quando é cabine dupla, que é o caso dessa aqui, né? Ela sofre com o tamanho da caçamba. Quando é cabine simples, igual eu já testei dessa Amarok aqui, fica uma caçamba realmente muito grande. Porém, quando é cabine dupla, né? Aí o pessoal dá preferência para o espaço traseiro e aí a caçamba sofre um pouquinho. Mas fica esse detalhe que é sim um bom tamanho na caçamba. E outro ponto que eu gostei nessa Amarok, gente, é a diferença aí do acabamento interno. O dono anterior fez uma modificação, como você vê aqui já na porta, ó, ele colocou aqui couro costurado em toda essa peça, ó, couro no tom preto, costurado. E claro, também colocou nos bancos, fez o banco em couro, com detalhes aí costurados também na parte central, lateral, nas costas, aqui com o emblema da Volkswagen escrito. Então ficou bonito e bem confortável, ponto positivo nisso aí. Tanto aqui na porta, eu gostei, e também os bancos em couro aí, deu uma bela valorizada aí no carro. Agora aqui na parte interna da Amarok, como você vê aí, é uma crítica de todas as versões, né? Não é só da Trendline, que sim, o acabamento dela é muito simples, é tudo plástico duro, infelizmente. Aqui no painel, ó,
tudo plástico duro, tudo mesmo. E na porta seria igual, porém o dono anterior fez esse acabamento em couro, igual eu mostrei, então deu uma melhorada aí, ponto positivo. Falando aqui da porta, como você vê, os 4 vidros são sim elétricos e também os 4 vidros são automáticos. Uma bela de uma função e também barato para a montadora, mas eu não sei por que as marcas estão tirando. Então, ponto positivo sim, aqui na Amarok os 4 vidros são elétricos e automáticos. E ainda aqui um pouco adiante, como você vê, ele tem sim retrovisor elétrico. Belo de um ponto positivo, uma versão Trendline, né? Mais acostumado aí a perder alguns opcionais e não perdeu esse aqui. Ponto positivo nessa parte. E também, como você vê aqui na frente, ó, do acionamento do retrovisor elétrico, tem também aquecimento. Belo de um ponto positivo, coisa aí no Brasil que só carro de luxo costuma ter. Então, mais um ponto positivo nesse retrovisor elétrico da Amarok. E no espelho, como você vê aí, ó, na parte esquerda, no extremo aí, ele tem tipo um alongador. Tem uma linhazinha e um alongador para você enxergar um pouquinho mais desse lado. Como eu já mostrei para vocês, o dono anterior dessa caminhonete colocou couro em algumas partes que não tinha. E uma dessas partes é o volante. Como você vê aqui, ó, ficou sim agora em couro costurado. Bem bonito e confortável, o acabamento ficou perfeito. Ó. Parece original de fábrica, então ponto positivo nessa modificação, eu gostei bastante. Falando agora do volante, você vê que infelizmente ele não tem parte multifuncional. É uma versão Trendline, mas poderia ter sim algum opcional aí de um lado ou do outro. Fica esse detalhe aí negativo no volante. Porém, mesmo sendo Trendline, ele tem sim o ajuste de altura e também profundidade do volante, mais um ponto positivo nele. E outro ponto que eu gostei na Amarok, gente, é sim o espaço motorista. Como você está vendo aí, ó, a altura para minha cabeça sobra bastante coisa, muito mesmo, então ponto positivo nisso aí. Parte lateral também não é um carro que me aperta, bem espaçoso mesmo. Você vê que eu estou bem abaixo do desenho da porta. Só um detalhe aí para vocês saberem que eu gosto sim da posição mais baixa de dirigir, então isso aí ajuda bastante também. Então, ponto positivo, até pessoas mais altas têm sim conforto a dirigir a Amarok. E outro ponto que eu gostei na Amarok Trendline, gente, é sim seu sistema de som. Como você está vendo aí, não é uma multimídia completa, é só um sistema de som, porém tem o Bluetooth, então já gostei disso aí, ponto positivo. O Bluetooth desse sistema de som não é aquele Bluetooth que toda hora desconecta, então você tem que desconectar, conectar novamente, enche o saco um pouco, então esse aqui não é o caso, ponto positivo nisso aí. E também outra coisa que eu gostei é a qualidade do som. Você vê que ele tem canais auxiliares, ó, do lado direito e do lado esquerdo aqui na dianteira. E sim, isso aqui ajudou bastante. É um som aí que eu gostei bastante, mesmo não sendo assinado e sendo um carro aí mais versão de entrada, né? Então, gostei sim dos graves, dos médios e dos agudos também. Ponto positivo aí nesse som. E outro detalhe que eu gosto sempre de mostrar, ele tem sim o porta-óculos, como você está vendo aí, ó. E tem também o espelhinho. Nesse caso aqui não é iluminado, nem para o motorista e nem para o passageiro aqui da frente. E outro ponto que eu gostei bastante dessa Amarok, gente, é sim seu câmbio automático. Esse aqui ele tem um funcionamento muito suave, tanto na cidade como na rodovia, e também de baixíssimo ruído. Isso aqui é uma caminhonete, né, turbo diesel, então o pessoal está acostumado a ter mais barulho, e essa aqui tem pouco barulho, então ponto positivo nessa parte. Infelizmente a união com o motor não ficou legal, né, porque o motor infelizmente tem um histórico negativo no Brasil, porém o câmbio sim é muito bom, eu gostei. E logo aqui atrás, como você vê, fica assim um ponto negativo na minha opinião, que é ainda utilizar o freio de mão a cabo. Na minha opinião, todo carro moderno, ainda mais a Amarok, que na época era um projeto totalmente novo, né, já merecia sim, combinando aqui com o câmbio automático, um freio de mão eletrônico, e não essa peça antiga aqui, ponto negativo. E seguindo aqui nessa parte, como você está vendo, ó, mais uma parte que o dono anterior colocou o couro, que é o encosto de braço. Aqui embaixo tem um tradicional porta-treco, com um bom tamanho, mas aqui em cima realmente ficou muito bom, porque é plástico duro. E com essa proteção aqui de couro costurado, ficou muito melhor, muito mais confortável. O tamanho eu sempre gostei, de largura e também de extensão, porém agora ficou com o acabamento certo. E um detalhezinho que eu não gostei nessa caminhonete, gente, como vocês sabem, ela é uma versão 4x4, porém ele não tem seletor do 4x4, nem desse lado, ó, e nem desse lado aqui. Ele tem somente o botão do off-road, mas como é uma versão 4x4, eu até duvidei que fosse 4x4, eu achei que era 4x2, porque não tem o seletor aqui. Mas infelizmente é sim uma versão 4x4 que não tem o seletor para você escolher, ou reduzido, ou 4x4, ou 4x2. Então fica esse detalhe aí que realmente não gostei, porém para amenizar isso ele tem sim o botão do off-road. E vindo aqui para o banco de trás da Amarok, começar na sua porta, como você vê, o dono anterior também fez aqui o acabamento do encosto de braço na porta traseira, então ponto positivo nisso aí. Não é original de fábrica, mas sim melhorou e igualou a qualidade lá da frente, ponto positivo nisso aí. E vindo aqui para os bancos traseiros, como você vê, tem sim encosto de cabeça para todo mundo. Belo ponto positivo na parte da segurança, então o carro indo cheio tem sim segurança para todos. E ocupante central, que às vezes é esquecido, tem também sim de 3 pontos. Mais um ponto positivo na parte da segurança. E agora sentado aqui no banco de trás da Amarok, mantive aqui o banco do motorista na minha posição. E infelizmente espaço para as pernas para pessoas mais altas aqui atrás não tem. Você vê que meu joelho já está entrando, ó, não tem espaço nenhum. Tanto o esquerdo como o direito já está entrando no banco da frente. Então, infelizmente para pessoas mais altas aqui atrás, espaço para as pernas não é legal. E ainda aqui no banco de trás, gente, como você está vendo, espaço aí para a cabeça ainda tem um pouquinho, ó.
Então tem um espaço mínimo sim, infelizmente para as pernas não tem, mas para a cabeça tem sim. Lateral já estou colado aqui na coluna C e também acima do desenho da porta. Para as pernas infelizmente não tem espaço, como eu já disse aí, mas para a cabeça tem sim, até para pessoas mais altas aqui atrás. E um detalhe diferente que da Amarok no banco de trás, como vocês estão vendo, ó, ele tem sim porta-copos, mas é aqui no chão, bem diferente, e na minha opinião, não sei se isso aqui dura muito tempo, porém essa caminhonete aqui ainda está perfeito aí, o acessório, então ponto positivo por ter ele. É um lugar diferente, aí não sei se é muito útil, mas só de ter já é um ponto positivo. E outro ponto negativo aqui na Amarok, gente, como vocês estão vendo aí, ela não tem saída de ar traseira. Então, ponto negativo na minha opinião, é uma caminhonete média, então por ser um tamanho médio já merece sim uma saída de ar traseira. E vários concorrentes também falham nisso, então fica esse ponto negativo. Sei que a Amarok aí se inspirou em alguns modelos para poder entrar no mercado, porém essa parte aqui da saída de ar traseira, que ela não tem, né, não precisava copiar das concorrentes. E outro ponto que eu gosto sempre de mostrar, além da luz lá da parte dianteira, ele tem sim luz extra aqui pro pessoal do banco de trás. Mais um ponto positivo. Vários carros no Brasil estão deixando só a luz lá na frente, o que deixa o interior mais pobre, mais apagado, né? E sim, é muito legal quando tem luz extra, ainda mais na caminhonete média, ponto positivo. E falando agora da parte da segurança, da quantidade de airbags, ele tem sim o mínimo da nossa lei, que é um aqui para o volante, no motorista, né? E também um ali na frente para o passageiro. Então fica esse ponto positivo, poderia ter sim mais airbags, pelo tamanho do carro e também o preço que ele é vendido, porém, em relacionado à nossa lei de segurança, está sim cumprindo o mínimo. Beleza, gente? Esse foi o vídeo falando dessa Amarok Trendline. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passa o link para seus amigos. Falou!